Olá, eu sou a Karina Rocha e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lumen Academy Podcast. Para o episódio de hoje, eu recebo o Márcio Welter, nosso CEO, e a Natália Artilheiro, nossa coordenadora de projetos, processos e operações, porque eles têm algo em comum. E não é só o fato de que eles são ótimos profissionais, e sim, eles são profissionais incríveis aqui do time da Lumen Academy, mas além disso, ambos são pais, trabalham 100% no modelo remoto e estão lidando com os desafios de conciliar a rotina do trabalho com a nova rotina dos filhos que retornaram para as aulas presenciais aí nas últimas semanas. Então, não importa se você está no modelo híbrido, no remoto, se você está no presencial, se você tem filhos ou se você tem crianças em casa, com certeza você está lidando com o mesmo desafio que eles, e por isso eu te convido a ficar até o final aqui com a gente, porque com certeza você vai receber aí muitos insights, muitas orientações para conseguir trabalhar a sua produtividade, para conseguir ser eficaz, ser eficiente, não surtar, acho que esse é o principal, não surtar diante desse período cercado de mudanças e de adaptações. Então, para a gente começar, Márcio, Nath, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para quem está ouvindo o nosso podcast. Obrigado aí, Karina, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast da Lumen Academy. Então, como a Karina bem falou, meu nome é Márcio Welter. Eu sou pai da Luísa e do Arthur. A Luísa tem 6 anos, o Arthur vai fazer 4 agora. E sou esposo de uma médica que não parou durante a pandemia. Então, me considero uma pessoa no caos office, né? Tem pessoas que estão no calm office, eu estou no caos office desde que começou a pandemia. Viajava pra caramba antes da pandemia. Eu só dei uma palestra presencial desde que começou a pandemia, então a rotina mudou bastante. E agora, né, Karina e Nath, nós estamos de volta aí com as aulas presenciais, e isso é um baita de um desafio. Bom dia, pessoal. Obrigada, Karina, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né, da minha rotina, né, com as minhas crianças. Eu sou Natália Artilheiro, coordenadora de projetos, processos e operações na Lumen Academy. Sou mãe de 2 meninas, uma de 3 anos e uma de 1 ano. Elas acabaram de completar, né? Desde que a minha mais nova nasceu, eu trabalho aqui na Lumen, né, Academy. Então, eu vivo esse caos office, né, desde sempre aqui na empresa. Maria Eduarda, que é de 1 ano, iniciou na escola com 8 meses, e a Maria Júlia, que é de 3 anos, iniciou na escola com 2 anos de idade. Então, o desafio desde sempre de conciliar o trabalho em home office com as 2 meninas na escola. E o maridão? Marido, ele trabalha no sistema híbrido, né? A empresa dele não disponibilizou totalmente no home office, né? Então ele ficou 1 ano e 5 meses home office enquanto ele estava distante, e hoje ele vai uma semana sim e uma semana não. Então uma semana eu estou sozinha aqui com as meninas para se virar nos 30, a outra semana eu tenho o apoio dele aqui com o dia a dia, né? Para dar um help aqui. Eu vejo que a gente tem aqui 2 cenários parecidos e ao mesmo tempo diferentes, né? Então, a Nath aí pela idade, as 2 filhas vieram aí no momento de pandemia, um pouquinho antes, e outra provavelmente durante a pandemia, certo, Nath? Certo. Legal. E o Márcio já são um pouquinho mais velhos, então teve uma realidade aí, antes pandemia, pós-pandemia, né? Então, Nath foi se adaptando aí no olho do furacão, o Márcio teve esse processo também de adaptação. E acho que diante desses 2 cenários, então, né, agora que vocês estão devidamente apresentados, faz muito sentido até com como eu queria introduzir aqui o nosso bate-papo, né? Eu estava lendo alguns materiais sobre o tema, eu não tenho filhos, né? Então, eu vou muito mais numa linha das conversas que eu tenho com pais, colegas que vão contando com vocês, e muito numa linha também de pesquisar. E uma pesquisa que saiu da Harvard Business Review fala que 32% das pessoas que foram entrevistadas, especialmente mães com filhos pequenos,
não querem mais voltar para o escritório, né? Então, apesar da sobrecarga que tem, claro, o trabalho remoto, de você estar ali em casa cuidando da casa e cuidando das crianças, cuidando do trabalho, 32% das pessoas não querem voltar. E a partir disso, como ambos estão também nesse modelo remoto, eu queria entender com vocês como que esse modelo ele facilita a rotina com as crianças, principalmente agora com volta às aulas, os desafios. Então, queria que vocês contassem um pouquinho disso, até para a gente entender, faz sentido esse dado? Vou deixar a Nath falar, porque, né, como a pesquisa foi feita com mulheres, né, vou deixar a Nath falar primeiro, viu? Olha, eu vou um pouco na contramão aí de alguns adultos, né? Eu vou colocar pais e mães, porque eu acho que realmente a pandemia trouxe o cenário aí para ambos, né, terem que se virar. Eu acho ótimo o home office, porque eu penso assim, eu acho tudo que você faz, você teria que fazer de qualquer jeito, né? Então, seus afazeres domésticos, você faria depois que chegar em casa, né? Então, o home office, eu acho que ele traz esse benefício de você poder se organizar, né? Aquela 1 hora do almoço que você teria com seus colegas de trabalho, você não usa ela, você não tem essa 1 hora de almoço na sua casa, porque você consegue administrar o seu trabalho e as atividades que você tem aqui dentro, né? E assim com as crianças. Então, e outra coisa que eu acho que colabora muito, Karina e Márcio, e pelo menos para mim, né, eu consegui conciliar dessa maneira, a minha rotina, ela está toda voltada próxima da minha casa hoje. Então, eu consegui colocar as minhas filhas numa escola que é próxima da minha casa. Então, isso me ajuda a ganhar muito tempo, né? Tanto na hora de levar, quanto na hora de buscar, quando nas semanas que eu estou sozinha aqui sem meu marido. Ajuda no tempo que eu ganho pela manhã para arrumar elas para ir para a escola, para arrumar lanche, né? Porque tem coisas que tem que ser feitas pela manhã, né? Não tem jeito, por mais que você queira adiantar, no dia anterior, nem tudo é possível. Então, eu acho que eu enxergo o home office assim, como algo muito positivo na maternidade, sabe? Porque, além disso, nos permite participar mais da vida dela. Então, se tem qualquer intercorrência na escola, eu estou a 5 minutos, consigo buscá-la e trazê-la para cá, uma delas, né, para ficar aqui comigo. Assim como eu chego cedo com elas em casa, então acabou meu horário de expediente, eu não tenho 2 horas de trânsito, porque eu sou moradora, hoje estou em São Caetano, né, mas sempre morei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, então a minha rotina era, né, de 2 horas de ida, 2 horas de retorno, e eu não tenho mais isso. Então essas 2 horas, eu já dei banho nelas, né, já cuidei, já dei o jantar, né? Então, são 2 horas que eu aproveito para estar com elas, e assim eu consigo, até o horário delas dormirem, poder aproveitar e fazer o que eu preciso com elas, entendeu? Então, eu enxergo assim, um home office muito vantajoso na vida de pais e mães, assim, sabe? Principalmente de crianças menores, né? Eu comecei realmente o home office com uma bebê, né, uma bebê recém-nascida, e foram muitas adaptações, muitas adequações até a gente chegar nessa rotina hoje, né, da escola, do horário, conseguir colocar as 2 na mesma escola. Então, hoje, assim, eu posso dizer que está uma rotina mais tranquila, a gente conseguiu se adequar, mas foram várias tentativas, várias alternativas até a gente chegar nesse ponto. Legal. Isso também, né, adicionando aí agregando ao que a Nath falou, eu vejo o seguinte: antes da pandemia, a gente delegava a educação dos filhos. Então a gente simplesmente levava lá, né? Eu me lembro a rotina que eu e minha esposa tínhamos antes da pandemia, que era sair, eu acordava às 6 da manhã, às 7h30 já tinha que estar no carro, e aí ela me deixava no escritório, ia lá, deixava na creche, né? Na creche, na escola, às 8 e pouco da manhã, e pegava às 5h45 da tarde, né? As crianças voltava, me pegava no trajeto de volta do trabalho, a gente chegava em casa, era 7 horas da noite, dava banho, comida e já era, né? Hoje, a dinâmica mudou bastante, então, e essa pesquisa que você falou, para mim faz muito sentido, porque
Hoje, a educação dos filhos, para mim, ela virou coparticipativa, né, em relação ao pai e a mãe, né? E aí tem a questão do relacionamento entre os pais também, que isso ajuda bastante. Se o relacionamento está bem, isso ajuda muito nessa coparticipação entre a escola e a família, né? E depois tem uma questão que a escola, ela dá a questão do conhecimento, só que a educação é em casa. E isso ficou mais tangível durante a pandemia, ao menos ao meu ver, tá? Então, eu estava conversando recentemente com uma pessoa de uma instituição financeira que no começo da pandemia ela tinha colocado a filha perto de onde ela trabalhava. E veio a pandemia, ela tirou e colocou perto da casa dela, que foi o caso que a Nath falou, né? Porque fica tudo perto ali, né? A rotina fica perto, fica rápido. E agora, com a volta do trabalho presencial, o híbrido, que a gente muitas vezes nem sabe como é que vai ser, ela começou a pensar, e agora, o que eu faço? Entendeu? Volto a colocar ela perto da instituição de trabalho ou fico? É melhor ficar aqui. E aí vem um dilema. Eu vou trocar de emprego? Né, porque eu quero ficar mais em casa, ter mais qualidade de vida do que ficar 1h30 no trânsito de ida e 1h30 de volta, que isso dá 3 horas por dia, por mês dá uma avalanche de tempo, e a gente começa a perceber que o tempo, ele é muito precioso para a gente, né? O tempo e a conexão, né, que eu vejo. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa, tá, Karina e Nath, pessoal. Hoje, eu levo meia hora para ir buscar as crianças. Minha esposa leva de manhã, então ela trabalha no hospital, ela leva de manhã, 8 horas é a entrada das crianças, e eu pego as crianças à tarde. Então, às 3 horas eu tenho que parar para pegar elas às 3h40. Por quê? Porque hoje o meu trajeto é de meia hora de ida e meia hora de volta. Eu moro em São Paulo. Tá? E tem o benefício de morar em uma cidade pequena, ou que nem a Nath ali, rapidinho, sensacional. Mas eu demoro meia hora para ir, meia hora para voltar. Obviamente que eu vou mudar nós já pensamos, vamos mudar essa rotina, porque meia hora de ida, meia hora de volta dá 1 hora. E se a gente mudar para mais perto? Então nós já planejamos, vamos mudar para mais perto, 5 minutos de lá. Então, até essas dinâmicas começam a mudar, por quê? Porque a conexão é importante, né? De estar perto do colégio, de estar com as crianças quando elas voltam. E aí, toda a dinâmica em casa, ela mudou. Perfeito. Né? Eu acho legal que vocês trouxeram, né? Acho que a gente vai trabalhando algumas dicas práticas enquanto a gente está conversando aqui, e eu acho muito legal essa primeira, né? Então, olhar de fato essa logística, né? Então, eu quero continuar trabalhando de casa. O que isso implica? Né? Eu consigo fazer isso dentro do trabalho que eu tô? Eu não consigo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou trocar de emprego, eu vou buscar uma outra oportunidade, eu vou trocar a escola em que as crianças estão. Então, tudo isso são decisões importantes que os pais precisam fazer, ou enfim, responsáveis, pessoas que têm criança em casa, vão precisar fazer de fato para conseguir conciliar essa rotina. E aí, né, por um lado eu trouxe aqui os dados dessa pesquisa e vocês confirmaram, né, ambos trouxeram aí esse cenário do home office, mas por outro lado, e eu não tenho uma pesquisa, mas vou muito das conversas que a gente tem tido com outras pessoas, eu vejo alguns pais surtando, assim, ó, eu não vejo a hora de voltar para o escritório, eu não vejo a hora de poder ter uma separação maior entre casa e trabalho, e aí eu até pergunto, eu falo, mas e a dinâmica com os filhos, não vai ficar mais difícil? Ai, vai, mas eu vou dar um jeito, porque eu quero ir para o escritório, eu quero poder ter esse presencial de novo. E aí, né, eu queria muito também que vocês trouxessem um pouco disso, porque eu também vejo que o presencial que a gente tinha 2 anos atrás,
não é mais o presencial que a gente tem agora, né? Ele também teve os seus impactos, ele também teve as suas transformações, né? Então, diante desse novo cenário em que a gente desacostumou, ficamos em casa por 2 anos, essa volta para um presencial ou até para um modelo híbrido, para vocês, ela vai exigir mais organização, mais disciplina, né? O que vai ser necessário para ter uma volta às aulas, uma volta da rotina das crianças mais tranquila para quem prefere e deseja, ou até não prefere, mas a empresa colocou e a pessoa quer continuar lá, ela vai ter que voltar para o presencial ou até que se dividir no híbrido. Karina, o que eu vejo, né? Independente se é online, se é híbrido, se é presencial, tem algumas coisas que são sumamente importantes, tá? Por exemplo, eu não volto ao presencial. Nós da Lumen Academy decidimos não estar no presencial, tá? É tudo online. Mas é uma decisão, é uma escolha, entendeu? Se sua empresa escolhe, vai ser híbrido ou vai ser 100% presencial, é uma escolha. Dentro do contexto que você está inserido, né? E assim, não tem certo, não tem errado. É melhor ou é pior? Não, é o que você cria. Essa é a questão, para mim. E aí tem algumas, assim, eu diria assim, algumas coisas que são importantes dentro desse novo modelo. Primeiro é organização. Você precisa ter uma agenda, entendeu? Para você qualificar o seu sim. Se você não tem uma agenda sincronizada com as pessoas envolvidas dentro desse contexto, seja seu gestor, seja seu esposo, sua esposa, né, e os filhos, e a pessoa que, quem sabe, trabalha na sua casa, esse negócio vira um caos, entendeu? Aí ninguém se entende, parece uma torre de Babel. Essa é a primeira coisa. Use uma agenda para qualificar melhor o seu sim e gerar essa conexão azeitada, que eu falo aqui para muita gente, azeitada entre todo mundo. Segundo, alinhamento. O que eu vejo algumas vezes eu vou e faço isso, mas não tenho alinhamento. O que tem um alinhamento? Se você está no trabalho híbrido com o seu gestor, né? Quando vai ser presencial, etc., e você leva isso para a sua agenda, entendeu? Para a sua organização. Em casa, a mesma coisa, tem que ter um alinhamento. Quem busca, quem leva. Eu, por exemplo, eu coloco tudo na agenda. Minha esposa, entendeu? Ela leva as crianças. Então, na agenda dela e na minha, tem um evento lá que ela leva. Tem dias que eu tenho que dar treinamento que ela tem que buscar, entendeu? E aí a gente começa a se organizar. Mas se tem um alinhamento prévio, quando não se tem, você começa a decidir em cima da hora. Aí você está estressado, a pessoa também, ninguém se entende, quem sofre são as crianças, entendeu? E aí, depois dou até uma recomendação de um livro para esse momento, sabe, de call office aqui, e volto às aulas, que se chama Love and Logic, Como Educar Crianças. Quem mais aprende somos nós, que em breve vai ser lançado também no Brasil, né, que vai se chamar Amor e Lógica. Mas para mim foi um livro sensacional, para eu aprender a conversar mais com as pessoas. Porque a gente tem uma coisa, fala, você vai fazer isso. Não, vamos conversar, vamos alinhar, para ver como é que a gente encaixa essas dinâmicas aqui, entendeu? Porque urgência acontece o tempo inteiro. E eu, por exemplo, eu aprendi o que era urgência quando eu tive um filho. Eu pensava, nossa, o mundo corporativo caótico, é difícil pra caramba aqui e tal. Tenha filhos, e aí você vai aprender o que é urgência. Você vai parar tudo para atender o filho, para ir no colégio. Vai parar tudo. Isso é urgência, tá? Enfim, hashtag, pronto, falei. Muito bom. Mas eu acho que isso que o Márcio falou está muito linkado à necessidade que algumas pessoas sentem de voltar ao escritório, de voltar à rotina presencial. A questão de ter um espaço para elas, porque eu já ouvi muito isso de alguns pais falar, mas né, quando eu estava presencial, eu tinha aquele momento do café, aquele momento que era meu, né, sem o filho, sem o filho chamando, sem aquela loucura de casa, e a questão do alinhamento, que realmente se você não tem um alinhamento, um planejamento conjunto feito dentro de casa, alguém vai ficar sobrecarregado.
E isso vai pesar, e isso vai sufocar a pessoa, né? Porque um deles, de repente, um tá presencial, o outro tá home office, automaticamente, se você não tem alinhado, como o Márcio falou, se não tem um planejamento, vai sobrecarregar alguém. Eu acho que é a consequência disso, né? Por isso que muitas pessoas o escritório, para algumas pessoas, acaba sendo um refúgio, né? Então, aqui em casa, com 2 bebês, né? Porque até pouco tempo a mais velha também era bebê. Se eu não tenho um planejamento bem desenhado, desde o horário que eu levanto, eu não consigo cumprir o horário delas. De deixar na escola, retornar e estar às 8h30 sentar na frente do computador. Se eu não tenho isso alinhado com meu marido, quando ele chega da empresa, quando ele está lá, a gente não consegue ter uma boa relação. Porque eu estarei exausta, né? Porque eu fiquei naquela loucura de trabalho, de casa, de filho, o tempo todo. Então, o que pode me beneficiar, que é isso que a gente comentou um pouco antes, né? Que é a questão da distância, da logística, que a gente acaba se reorganizando para deixar a coisa mais fácil, acaba virando um problema, né? Então, acho que realmente o planejamento, acho que é o ponto, assim, de tudo. Eu sou questionada, às vezes, por algumas mães. Já, às vezes, estou no parquinho e aí, né, aquela coisa de mãe começa a conversar, ou até por amiga, fala, como você faz com 2 bebês, né, para você conciliar tudo isso? Nossa, como que é a sua rotina? E eu acho interessante, assim, esse questionamento, porque você vê que realmente algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, né, em fazer esse planejamento. Então, uma boa leitura, sabe? Eu acho que ouvir outras mães, até às vezes algumas redes sociais que você pode seguir, sabe? Para você ouvir, compartilhar informação é muito importante. Para abrir a mente, porque nem todo mundo sabe lidar, né, com grandes mudanças, e nós tivemos mudanças muito repentinas, né, nos últimos 2 anos. Fomos obrigados a nos adequar, né? Não foi algo planejado. Tem uma coisa aí, Nath, só agregando o que você está falando, né? A volta às aulas, gente, é uma bênção, entendeu? Para quem está no caos-off, tá? O que é um grande problema, e certamente foi, é a adaptação. Porque você passa aquela semaninha ali, nossa, que parece que ela não passa aquela semana, né? E quem sabe alguns de vocês devem ter passado isso. Então, mas depois, eu gosto muito de uma música, né, que é do filme Jamaica Abaixo de Zero, que fala, né, depois da tempestade sempre vem a bonança, desde que você consiga ver, focar na bonança, né? Então, quantas vezes, quando a gente está na tempestade, a gente fica reclamando, né? Calma, depois da tempestade sempre vem a bonança, né? E a gente precisa olhar no dom que existe nessa bonança. Se a gente fica focado aqui no momento, nossa, minha adaptação tá difícil, não sei o que, você foca no benefício disso, no valor que isso vai ter. Então, nós estamos agora, já passou para muitos, deve ter passado já a adaptação, é uma bênção, porque você consegue focar. Aí, quando as crianças volta ao caos, né? 100%. E você não tem tempo. E é isso. Agora, aquele momento onde elas estão fora, se dedica e foca. Entendeu? Para você ter o tempo de qualidade. Fazer academia. Eu não consigo fazer academia. Então faz esse tempo, se organiza, meia horinha, rapidinho. Tem que se organizar. Essa questão da adaptação, e quando a adaptação é dentro de casa? A escola das minhas filhas não teve adaptação, porque a prefeitura, por conta da pandemia e tudo isso, proibiu a circulação de pais lá dentro. E aí veio aquele choque com as meninas, uma chora antes de ir, começa que não quer, e a outra chora na porta, né? Acontece um revezamento aqui com os choros. Pelo menos, né, Nath? Não é junto. Pelo menos elas combinaram horários diferentes para fazer isso. Exato. E até isso, você acaba colocando planejamento. Fala, bom, vamos lá, né? Antes, quanto tempo eu precisava para levar, né, para sair de casa? Então, eu acordava às 6 da manhã, saía 20 para as 8. 1h20, assim, né? 1h40, estava tudo pronto, eu saía. Agora, eu me organizo para 1h20, está tudo pronto, porque eu sei que vai ter os 20 minutos de mamãe, não quero, vamos junto. Mesmo a semana que meu marido está em casa, estou indo junto,
porque ela quer que a mamãe vá até a porta, eu só entrego, essa é a mais velha. É só entregar, ela não chora, ela só chorou o primeiro dia. Ok, então você já se organiza, né? Já põe no planejamento o chororô que vai acontecer, né? Por conta do retorno às aulas. Aí você coloca mais 5, 10 minutos, quando chega lá na escola por conta da outra, que vai grudar e não quer, e aí eu entro pelo menos até a recepção da escola para ver a professora, pegar, acalentar, e eu só saio de lá quando eu escuto ela parar de chorar. Então tem essa questão, né? Que aí, novamente, né? A volta às aulas acaba mudando toda a rotina de novo, né? Que a gente... Né, Márcio? Acho que mais triste muito isso. Você faz o planejamento, se adequa enquanto as crianças estão na escola. Aí, como o Márcio falou, dentro daquele tempo você quer resolver o mundo, né? É o trabalho, é o que você precisa fazer. E se organizando dá. Nossa, aqui em casa, assim, realmente a coisa está fluindo muito bem, assim. Eu acho que a gente tem que usar o máximo de ferramentas que a gente tem ao nosso favor, sabe? No dia a dia, no trabalho, o que te traz praticidade, sabe? Parece que são coisas pequenas, mas fazem toda a diferença. Um lembrete, sabe? No Outlook, se você pode, você tem um compromisso com o médico, alguma coisa, marcar perto de casa. Eu, pelo menos, eu trago muito, é claro, eu sei que nem todos conseguem, né? Mas se você pode, tentar trazer, porque às vezes 5 minutos a menos que você leva num trajeto já te ajuda muito. Sim, com certeza. Né? Muito legal. E aí a gente volta às aulas em toda a readequação de novo do planejamento com as crianças. Legal. E vocês trouxeram uma coisa, enquanto vocês foram falando, muito para esse momento, né, em que vocês falaram sobre planejamento, sobre alinhamento, sobre as agendas compartilhadas, e acho que tem uma questão muito forte que é o alinhamento com as partes envolvidas, né, e o alinhamento das partes envolvidas, seja o parceiro, seja o chefe, a pessoa que ajuda em casa, a rede de apoio que você tem, que pode ajudar ali durante a semana. E o que eu queria entender é, vocês chegaram aí, ou vocês veem até essa importância de fazer acordos de convivência, vocês tiveram acordos que foram feitos para facilitar esse momento? Como que foi? Eu vejo que... Pode falar. Não, dentro de casa, isso acho que, né, naturalmente acaba acontecendo, porque eu falo que depois, no casamento, tudo acaba impactando, né? Qualquer decisão de um impacta no outro, principalmente quando você tem os filhos, né? Meu Márcio falou, o bom relacionamento faz toda a diferença, realmente faz toda a diferença. Mesmo quando tem aquela arranhadinha, né? Aquela pequena discussão que todo casal tem, isso acaba rapidinho depois que você tem filhos, porque você tem que se comunicar, você tem que estar com a sua rotina alinhada. Então, eu acho que isso favorece muito, eu acho que filhos favorece muito assim, pro casamento. E os demais, né, o seu gestor, a sua rede de apoio, que nem eu tenho vontade que a minha mãe, quando eu preciso de um socorro, eu tenho. Mas a questão da empresa, Karina, faz muita diferença, né? Eu falo que a gente tem uma grande vantagem, a gente tem um gestor, né, o Márcio, que tem 2 filhos. E ele teve que se adequar a essa rotina, eu acho que de uma maneira assim, talvez até mais agressiva que muitas pessoas, pelo fato da mulher ser médica, né? E ele teve que se adequar com as crianças sozinho em casa. Isso é uma vantagem muito grande, porque ele entende às vezes a loucura que a gente está aqui, a criança que pula no colo quando a gente está numa reunião, às vezes o imprevisto com uma das meninas, tem que ir num médico, alguma coisa. Isso faz muita diferença, até para a sua sanidade mental. Porque, por exemplo, semana passada, eu tive um problema com uma das meninas. A gente estava saindo para a nossa rotina e ela teve um torcicolo, pescocinho escotor, não voltava, corri para o hospital, porque eu não sabia o que era aquilo. Só que você está ali no hospital, está tudo bem. Você não está com aquela pressão de, meu Deus, eu tenho que ligar o computador porque... Sabe, não são todas as pessoas que compreendem. Não, eu estou no hospital, estou focada na minha filha, cuidando dela, porque eu sei que se eu pegar o computador à noite e fizer as minhas entregas, fazer o meu trabalho ou deixar para o dia seguinte, eu não vou sofrer nenhuma consequência por isso. Porque eu tenho uma pessoa do outro lado, que é uma gestora, que me compreende. Entende? Então isso, até para a gente conseguir seguir uma rotina, sabe? Para a gente conseguir ter uma tranquilidade para o trabalho, para o dia a dia, faz muita diferença. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa compreensão.
E eu concordo com você, viu, Nath? Isso também em casa. Eu vou falar aqui um acrônimo, né, que eu vou chamar de RGA, tá? O primeiro é respeito. O segundo é gentileza. E o terceiro é admiração, né, que é o RGA. E a primeira questão é o respeito. A gente precisa, tanto em casa, na empresa, respeitar as pessoas. Entendeu? Então, beleza, me fala o contexto. E respeito é para ambas as partes. Então, o respeito de avisar, o respeito também de alinhar, o respeito de quando tiver alguma questão, dizer, olha, você não fez isso, não fez aquilo, entendeu? Depois a gentileza de mandar, né, seja o seu companheiro, sua companheira, né, de mandar ao decorrer do dia também mimos, sabe? Falar, olha, como é que tá? Ou deixar no escritório, tipo, minha esposa essa semana deixou, eu gosto muito de Twix, né, do chocolate Twix. Ela chegou e deixou em cima do escritório aberto. Né? São pequenos detalhes, aí você envia de volta, eu enviei de volta uma foto, falei, nossa, muito legal, obrigado e tal. Então, são essa gentileza, entendeu, que gera os momentos para a conversa quando a tampa, sabe, o negócio começa a ferver em casa. Então, e aí tem a gentileza também quando o outro está fervendo, de não colocar mais fogo, entendeu? Porque você sabe que a panela vai explodir. Então, não vai estar fervendo, porque vou colocar mais fogo agora, assim que vai o negócio, tá? Não, assim, peraí, de entender como é que está outra pessoa e gerar essa gentileza, entendeu? Porque gentileza gera conexão, né? Muitas pessoas falam gentileza gera gentileza, eu falo gentileza gera conexão. E essa conexão que nós precisamos de focar. Independente do que a outra pessoa, se a outra pessoa está nervosa, enfim, conexão. Como é que eu consigo me conectar para a gente estar na mesma sintonia? Porque a gente quer a mesma coisa. E terceiro, é admiração. Em qualquer lugar da vida, as coisas só dão certo quando a gente admira as pessoas. Então, em casa, admira seus filhos, admira né, o seu companheiro, a sua companheira. Isso vai fazer que o relacionamento sempre dê certo. A admiração. A partir do momento que você deixar de admirar as pessoas da sua organização, ou as pessoas, os seus filhos, ou o seu companheiro e sua companheira, acabou o relacionamento. Acabou a conexão. Então, aplique bem, né, essa questão do RGA. Isso vai fazer muito. RGA, respeito, gentileza e admiração. Muito bom. Pessoal, anotem, hein? Eu acho que muito legal esse ponto que você trouxe, Márcio, da admiração. De fato, né? Faz todo sentido. Quando a gente consegue olhar o outro, fica até muito mais fácil a gente ter o respeito, fica muito mais fácil a gente ser gentil, porque a gente admira, né? Então, essas coisas, elas vão caminhando juntas. E também, Karina, uma coisa que eu vejo na empresa, né? Gestores, admirem as pessoas, sejam gentis, porque tem um contexto. Todo mundo sai todo dia de manhã para fazer o seu melhor, né? Ou você não. Todos nós queremos fazer o nosso melhor para os outros. Só que ao decorrer do dia acontecem coisas. Quanto mais a gente entender o contexto que as coisas são feitas, melhor a gente vai poder ajudar as pessoas, entendeu? No momento que elas estão. No lugar de julgar. Nossa primeira questão é o julgamento. Eu julgo e falo, não, essa pessoa está fazendo isso porque ela não quer trabalhar. Será? Então, no lugar de julgar, entenda. Porque o julgamento é seu, o entendimento é nosso. Faz todo sentido. E eu acho que isso é em todos os níveis de relação, né? São com os nossos líderes, com os liderados, com os pares, com os nossos parceiros, com as crianças. E aí, para a gente fechar, eu queria justamente que vocês trouxessem um pouquinho aí de algumas dicas práticas, de fato, de como que os pais podem lidar com os filhos, né? Com as crianças em casa nesse momento, né? A Nath trouxe aí um ótimo exemplo. Então, eu já sei, né, que nesse período de adaptação, pode ser que ali na
chegada da escola, uma das meninas ela vai chorar, então eu me planejo para esse choro, para eu não ter que atropelar a criança, falar, não, vai, porque eu já tô atrasada, e joga a criança e deixa chorando, e a experiência traumática que a criança leva pro resto da vida. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de, né, pra gente fechar algumas dicas, como ajudar as crianças, né, ter esse respeito, essa gentileza, essa admiração pelas crianças nesse período, porque se é um caos office para os profissionais, também é um caos para elas, né? Elas também estão no meio desse caos, e como que a gente pode ajudá-las e se ajudar também, acho que faz sentido. Não, uma dica assim que eu tenho para dar, que eu percebo que aqui em casa faz muita diferença, e eu faço isso, eu uso, né? Desde que a Maria Júlia era pequenininha, é a conversa. Eu ouvi às vezes, acho que ela está entendendo alguma coisa, né? Quando ela tinha 8, 9 meses, ela é um bebê. Tá, ela está entendendo. É claro, nem todas as palavras, né? Óbvio. E depende também como você vai, né? Falar com a criança, né? As palavras que você vai usar. Mas eu sempre conversei muito. E nesses últimos 3 anos como mãe, o que eu, assim, aprendi que tudo tem seu momento. Você fala assim, a criança não me escuta, conversar não adianta. Não, ela não vai te ouvir se você for falar com ela no momento de birra, no momento de nervoso, né? Então, isso eu vim aprendendo com o tempo. Sempre fui de conversar, só que conforme Maria Júlia foi crescendo, aí vem, né, ganhando aquela autoridade, aquela autonomia que eles acham, né? Que eles acham que eles passam a ter, né? E eles querem usufruir disso. Tem um momento certo. Você pegar, por exemplo, hoje a Maria Júlia, ela fez eu ir com ela para a escola. Eu conversar com ela pela manhã, que amanhã eu não vou com ela para a escola, porque ela tem que ir só com a irmã e o pai, não vai adiantar, porque ela está num momento de crise, ela está nervosa, ela quer a mãe dela junto. À noite, quando ela estiver calma, ela chegou da escola, já foi tudo bem, ela brincou, ela se distraiu, eu vou sentar e vou conversar com ela, né? E as chances de eu ter um resultado amanhã é maior. Então, eu acho que a conversa é extremamente importante para a criança. Eu acho que evita muito estresse, né? Tanto da parte da criança quanto dos pais. E um outro ponto que eu queria colocar para fechar, que isso eu aprendi aqui na Lumen Academy, ver o seu filho como pessoa. Eu ouvi essa frase aqui, eu falava, gente, mas como assim? Eu vejo meu filho como pessoa, né? O que eles querem dizer com isso, né? E aí eu passei a entender, né, que é enxergar como pessoa. Naquele momento, ela está no momento de aflição, ela está angustiada, alguma coisa está acontecendo e a criança ela não sabe lidar com aquele sentimento, né? Então, você como adulta, é claro, eu sei que não é em todos os momentos que a gente consegue ter, mas eu acho que a gente tem que trabalhar. E eu, nesse tempo de Lumen Academy, é algo que me chamou muita atenção, essa frase, e eu vim trabalhando em mim, foi um aprendizado, eu tentar ter o autocontrole, eu respirar fundo, sabe? Eu sair de perto por 1 minuto e voltar para agachar, olhar no olho, sabe? Tentar acalmá-la, trazê-la para o centro dela, para a gente seguir com a situação, para a gente resolver aquela situação. Eu acho que aí entra enxergar o seu filho como pessoa, né? Porque muitos eram, acho que, de uma criação assim, mais de autoridade, né? Dos pais, era uma criação mais antiga, né? Então, eu acho que era um método que não era muito usado. Eu, pelo menos, né, na minha criação, hoje, claro, eu enxergo que não foi um método muito usado, né? De ouvir, sim, de autoridade, né? E hoje, com as minhas filhas, é algo diferente que eu levo, né, para elas. Eu acho que faz muita diferença. No dia a dia eu sinto muita diferença conforme as situações acontecem. Legal, e faz todo sentido, né? Tipo, você trouxe, enquanto você falava, eu fiquei pensando, nós como adultos temos isso, né? Só que a gente aprendeu que a gente talvez não vai todas as vezes, até às vezes a gente chora, né? A gente tem ali um pane no sistema, e cada um expressa de uma forma. Tem gente que chora, tem gente que fica mais introspectivo, tem gente que vai fazer reflexão, tem gente que vai anotar. A criança ela ainda está aprendendo a lidar com esses momentos de crise, que ela entra numa situação, aquilo gera um estalo ali que ela não sabe lidar, e às vezes a reação que ela tem é
chorar, e muitas vezes a gente vai colocar isso como uma birra, né? Mas não, ela só não sabe como processar aquela situação que é nova, que gera um desconforto, e que legal isso que você trouxe, né? Então eu respiro, eu também tenho o meu momento, mas depois eu sento, eu converso, entendo o momento certo de conversar e de olhar ela como pessoa. Muito legal. E Márcio? Tem algumas aí, viu, Karina e Nath? Bom, primeira, gente, reclamar não adianta. Não adianta. Você pode reclamar. Levantar a voz também não adianta. Quanto mais você reclama, quanto mais você levanta a voz, entendeu? Esperneia como criança, entendeu? Sendo adulto, não vai adiantar. A coisa só vai piorar. Então não piore as coisas, tá? E aí tem algumas coisas que nós, como adultos, precisamos fazer. O que vai dar certo toda vez? Não vai, gente. Porque tem aquela reunião que você está indo, né, atrasado e tal, e aí a criança começa a espernear, gritar, e você está ali, né, respira, como a Nath falou umas 10 vezes. Mas tem vezes que não dá, gente, você explode. E tá tudo bem. A questão é o que você faz com isso, entendeu? Se você vai lá e conversa com a criança, né, depois pede desculpa também, a gente erra, né? Ou só as crianças erram. Não, a gente também com adulto erra. E não tem problema. Tá? Agora, o que a gente faz com isso é extremamente importante. Primeiro, tá? Que seu sim seja sim e que o seu não seja um não. Tá? O que acontece muitas vezes é que o seu sim é sim e o seu não também é um sim. Então, aprenda a distinguir o que é sim, sim e o que é não, não. E aí sim, há uma grande diferença entre consequência e castigo, gente. Nós castigamos muito as crianças. Isso não é bom. Castigo, a responsabilidade é minha. Eu imponho na criança. Consequência, eu alinho e ajudo ela a cumprir. Vou dar um exemplo, né? Olha, se você fizer isso daqui, a consequência vai ser que você vai ficar sem a comida. Se você jogar no chão a comida, você vai ficar sem comida. E você vai ter que juntar. Entendeu? E eu vou te ajudar a você cumprir esse combinado comigo. Tudo bem? Faz a criança refletir sobre. Você não ser pensante. Outra é, se você jogar isso no chão mais uma vez, eu vou colocar você no quarto. Isso é um castigo. E aí é você que é o responsável da mudança dela, não é ela. Obviamente que o primeiro é mais fácil de ser feito, só que não é o que gera o melhor efeito. Entendeu? E a gente pode levar isso para a vida. Entendeu? Gente, nós precisamos conversar com as crianças. Ah, mas elas não entendem. Claro que elas entendem. Então, isso é uma crença sua que elas não entendem porque você é um adulto e você quer que a criança seja igualzinha a você. Mas ela não vai ser. Então, deixa a criança, se agacha, volta no status dela. Ela vai ficar pé da vida com você? Claro que vai. É como você ficaria quando você fica nervoso, como eu fico nervoso. E tudo bem, gente. A questão é o que a gente faz depois, né? Que é a questão do admiração, da gentileza, do respeito, o tempo inteiro. Que a gente vai pisar na bola? Vai, gente. Que a gente vai se estressar? Vai. Que a gente vai chegar um momento e vai gritar? Vai. O que você faz com isso quando acontece? Você simplesmente fala, é assim mesmo? Ou você tenta se entender e fazer diferente para a próxima vez impactar melhor as crianças e as relações que estão ao seu redor para gerar essa conexão e para você ser mais eficiente, eficaz e efetivo no que você faz o tempo inteiro. Porque senão a culpa é do outro. Aí, depois de 2 anos, né, a gente veio de períodos constantes de mudança e se adapta e muda de novo e a gente se adapta de novo. Então, eu acho que é um novo momento, né? Muitos pais, muitos responsáveis estão aprendendo como lidar, mas com certeza com essas dicas, né, que o Márcio e a Nath compartilharam, eu tenho certeza que vai ajudar. Como eu comentei, eu não tenho filhos, mas várias coisas que eles foram falando eu fui anotando aqui, porque faz todo sentido, não só para a relação com as crianças, mas relação com outras pessoas envolvidas. Então, eu quero
quero agradecer muito aqui, Márcio e Nath, por terem aceitado o convite, por terem compartilhado um pouco da rotina de vocês, por ter compartilhado um pouco dos aprendizados que vocês têm tido. Então, eu quero agradecê-los e quero deixar aqui a palavra também para vocês fecharem e depois trago as nossas considerações finais para encerrarmos o nosso podcast. Perfeito. Obrigado aí pela oportunidade, viu, Karina, de estar falando aí sobre esse tema tão importante. Minha última consideração é: aprenda a fazer perguntas, entendeu? E a questionar o que acontece. E ajudar as pessoas a pensarem. Nosso grande ímpeto é ensinar as pessoas, corrigir ou ensinar as pessoas. E corrigir e ensinar as pessoas ninguém gosta. Agora, quando a gente ensina as pessoas a pensarem, elas realmente evoluem. E a gente também. Porque a gente está entendendo o contexto onde elas estão, e isso gera conexão e, por último, relacionamento. Portanto, o GRA funciona super bem se você consegue fazer essas perguntas, porque ele vai gerar o relacionamento, e aí sim você tem um descobrimento sobre a sua pessoa. E aí sim você se conecta com você e com as pessoas cada vez mais. Caso contrário, vai ser uma guerra. Uma briga, uma guerra onde você quer ganhar e alguém tem que perder. E o mundo não funciona assim. Karina, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Lumen Academy, também por essa oportunidade de poder expor um pouco, da rotina, a gente poder aí compartilhar, nossos momentos, trazer algumas dicas que funcionam dentro de casa, como eu falei, eu acho que essa troca de experiência, ela é muito importante. E se eu posso deixar uma dica, escutem seus filhos, Escute para você saber como falar com eles, como lidar com eles, Dê atenção ao que eles falam, em todas as situações. Eu acho que é extremamente importante. Eu agradeço e desejo aí um bom dia para vocês. Escutar também o parceiro, viu, Nath? Boa! Meu parceiro. Também. Porque se os dois se os dois estão na mesma linha, não adianta eu falar uma coisa e minha parceira falar outra coisa ou vice-versa, Então a gente tem que se manter e conversar. Olha, não gostei do que você falou para as crianças, e começar a trabalhar através de perguntas, não é questão de corrigir, entendeu? E se você me permite, Márcia, só uma observação, nunca na frente deles, Isso é uma coisa até de criação que eu trouxe assim para a vida. Qualquer problema que você tenha com o seu parceiro ou em relação às crianças, nunca discuta na frente deles, Trabalhe para você conversar longe, quando eles estiverem dormindo, quando eles estiverem brincando, com a certeza que não estão prestando atenção. Primeiro ponto, para não tirar a autoridade, do seu parceiro sobre a criança. Porque se você está corrigindo, por exemplo, se eu estou corrigindo o meu marido, eu estou tirando a autoridade dele como pai, de repente ter conversado, ter chamado a atenção de alguma situação ali que eu não concordei com as meninas, Então é isso. Acho que é uma dica assim, importante que eu aprendi dentro de casa, Os problemas você conversa e depois, se tiver que ter alguma correção, que quem errou vá até o filho e siga com essa correção. E se acontecer a correção, na frente de todos, o parceiro ou a parceira tem que chegar e falar: olha, no particular, não vejo que isso está ajudando a gente fazer as coisas. Aí vem o acordo que você falou, Karina? Eu não estou vendo que dessa maneira a gente gera essa fluidez entre todos aqui. Bom, pessoal, dicas finais aqui. Então, pergunte, aprenda a ouvir, converse com os seus parceiros, não faça isso na frente das crianças, e se fizer, de novo, volta com os acordos de convivência, relembra, traz ali o que é importante para um, o que é importante para o outro, para conseguir chegar no caminho. Então, ótimas dicas finais. Mais uma vez, Márcio, Nath, agradeço muito pela participação de vocês, foi um tema muito rico. E, pessoal, se vocês querem
continuar, né? Se você gostou desse conteúdo, desses insights, se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, então eu te convido a deixar o seu follow nas nossas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, nos acompanhem, porque com certeza tem muito conteúdo bom vindo por aí. Já temos lá que você pode conferir, mas também tem outros conteúdos que vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, tá bom? E também, se você quer fazer parte do nosso podcast, tem como, tá? E eu vou te dizer, você pode entrar no nosso Instagram e você pode mandar uma mensagem pra gente, uma direct message, contando quais temas, né? Ou qual tema você gostaria que a gente trabalhasse aqui. Vai ser muito bom receber os seus insights, vai ser muito bom de ouvir. Quem sabe o seu tema não aparece aqui nas próximas edições do nosso podcast. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e até o próximo episódio. Tchau!